Muito bom dia, em nome da Casa Firjan de todo evento, eu desejo uma excelente manhã para a gente, bem-vindos, bem-vindas à 7ª edição do Festival Futuros Possíveis aqui da Casa Firjan. Meu nome é Ananza e para que todos possam ver, eu sou uma mulher negra de cabelo trançado para o lado, batendo um pouquinho abaixo da cintura, com as pontas alouradas, eu uso um óculos de armação transparente amarelada, estou de batom vermelho, para receber vocês com um sorrisão, cheio de dentes, e uma roupa azul, monocromática, um azul marinho, uma botinha vinho, com detalhezinho azul também, e acessórios dourados, anéis, um anel, aliás, brincos e um colar dourado de bolas. Bom, não sei se todo mundo aqui conhece a Casa Firjan, então vou fazer uma introdução breve para vocês conhecerem, tá? A Casa Firjan é um hub de inovação e tendências da Firjan. E a Firjan tem uma área voltada para a liderança empresarial, que é a Firjan IEL, que tem como objetivo apoiar as empresas e seus profissionais por meio de diversos formatos, como palestras, cursos, oficinas, consultorias empresariais e esse festival que acontece aqui todos os anos. Nessa edição do Festival Futuros Possíveis, a gente convida vocês para 2 dias de reflexão e prática sobre o tema O Fim das Certezas. Gente, eu posso garantir que a gente vai ter muita coisa para discutir e aprender, porque esse tema faz um na nossa mente. Lembrando que todos os conteúdos ficarão gravados e disponíveis na sua área logada, caso você tenha se inscrito para o evento, certamente o fez. E se você quiser assistir na íntegra, você pode acessar essa área logada. Lembrando também que, caso seu auditório esteja cheio para alguma palestra, a gente vai ter a transmissão no Lab de Cocriação. Então, aqui você não perde nada, tá? Fiquem ligadinhos. Agora, para explicar um pouco mais sobre esse evento, a gente vai chamar em vídeo 2 profissionais maravilhosas que vão desenhar para a gente exatamente o que irá acontecer nesse dia de hoje e também amanhã. Eu chamo então em vídeo a Bebel Alcherry, gerente de conteúdo e inovação empresarial da Casa Firjan, e a Carol Fernandes, que é coordenadora do Lab de Tendências da Casa. Vamos assistir. Bem-vindos e bem-vindas ao Festival Futuros Possíveis 2024. Estamos chegando na 7ª edição e o tema dessa edição é o fim das certezas. Eu sou Bebel Alcherry, sou gerente de conteúdo e inovação empresarial aqui da Casa Firjan e da Firjan IEL. Eu sou Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências Firjan IEL, e a gente vai hoje aproveitar para falar um pouco sobre as mudanças do mundo, as transformações e como a gente lida com tudo isso. O Festival Futuros Possíveis ele é pensado desde o início do ano, onde a gente vai mapeando em vários encontros, né, os principais temas, os sinais de futuro, né, as pistas de futuro, que vão levando a gente a pensar como o mundo está se transformando e como a gente pode lidar com tanta transformação. A gente, ao longo do ano, né, aqui na Casa Firjan, a gente, através do Lab de Tendências, a gente faz um trabalho de estudo de tendências, né? A gente pega, vê o que está acontecendo no mundo e transforma isso em formatos, né? Palestras, em reportes, em dossiês. Só que a maior parte do tempo a gente está falando ali de sinais fortes, coisas que já estão impactando profissões, empresas, a sociedade. Só que uma vez ao ano, a gente tem esse momento que a gente gosta até de chamar de uma licença poética, de a gente falar de uns sinais um pouco mais fracos, mas ainda assim muito importantes, né? São coisas que ainda estão emergindo, que estão chegando, que já são realidade para algumas pessoas em alguns países, mas não para todo mundo, mas que a gente tem que estar super atento e de olho neles, né, que são os sinais fracos. Então a gente tem o Festival Futuros Possíveis, que é esse momento a gente foca mais nisso, hoje a gente faz mais perguntas do que trazer respostas, né, é um momento de muita reflexão e provocação. E aí, como a Carol falou, a gente faz isso, começa esse trabalho desde o início do ano, com uma equipe multidisciplinar, a gente começa bem aberto e vai fechando e chegando num tema que é o tema que vai nortear toda a edição do festival. E o tema escolhido é o fim das certezas, né? E a gente está no 7º ano do festival, né? Então a gente, desde 2018,
faz esse encontro, onde a gente está sempre trazendo esses temas emergentes e relevantes, muitos deles, né? Ano passado a gente teve o túnel, que a gente mostrou como muitos desses temas foram se transformando, foram se tornando cada vez mais próximos, túnel né? da memória, né? Exatamente, onde a gente mostrava tudo que a gente falou, né, em 2018 e depois como é que isso foi visto já no noticiário, né? Que essa é a ideia, a gente ficar com esse radar para depois testemunhar isso acontecendo, impactando nossas vidas. Exatamente, porque quando a gente fala, que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas que tema estranho, né? Por que estão falando disso? Por que estão falando disso? Então, por que trouxeram uma pessoa com uma antena na cabeça? Exatamente, por que estão comendo grilo? Um túnel sobre Marte, né? Como é viver em Marte, enfim. Então a gente vai trazendo esses temas que são provocativos realmente, mas a gente vem acompanhando que essas temáticas também se tornam cada vez mais próximas da nossa realidade, do nosso dia a dia. E aí, por que fim das certezas, né? Então a gente foi, nos nossos debates e estudos, a gente foi entendendo que, assim, cada vez mais a gente parece que tem menos certeza do que está acontecendo com o mundo, né? Tem um pouco essa angústia até, chuva no deserto, são pessoas que não se relacionam mais com seres humanos, se relacionam com robôs, né? Pessoas que encaram a morte como uma doença, algo que pode ser evitado. Então, assim, a gente não tem mais certeza de nada, a gente está testemunhando muito quebra de paradigma, então a gente elegeu esse tema e a gente divide ele em 3 blocos, né? O primeiro bloco é falando sobre esse conceito de incerteza, né? Incerteza é uma condição inescapável, porque a ideia da certeza, na verdade, é uma ilusão, né? A gente vive na incerteza e, então, como é que a gente lida com isso e explicita, né, que isso existe? Exatamente. E o segundo eixo, a gente vai falar sobre repensando essas certezas. Então, que certezas são essas que a gente acreditava até o momento, que a gente podia confiar e que agora elas são totalmente, digamos assim, quebradas, né? Elas estão totalmente quebradas, elas não são mais aquilo que a gente acreditava ser, né? Digamos, a verdade, se é que a verdade, né, existe como a gente imaginava. Então, a gente vai começar a falar em temáticas da saúde, tecnologia, relações sociais, né, demografia, enfim, a gente vai repensar essas certezas e colocá-las em questão. Exemplificar, né, do que é isso que a gente está falando. E aí o terceiro bloco é para a gente não ficar paralisado, né, com medo diante disso tudo, e sim a gente vai aprender como lidar com isso. Então é um bloco sobre navegando na incerteza. Então a gente vai falar de que tipos de competências a gente precisa ter, né, que isso pode ser uma coisa, na verdade, muito benéfica, e como a gente falou no início, é uma coisa que faz parte, está intrínseco ao ser humano, né, à vida. Então é como que a gente lida e navega, né, nesse cenário. Exatamente. E também vamos trazer o lançamento do novo reporte de macrotendências, que nasce também de encontros que fazemos, né, mensalmente, onde a gente vai analisando, discutindo com a nossa equipe, que é a equipe do Lab e a equipe estendida da Casa Firjan, essas temáticas, esses sinais de futuro, né, essas pistas, para a gente conseguir traduzir como serão os próximos ali 2 anos, né, quais são os principais temas que vão ali impactar, especialmente, né, no campo das empresas, das indústrias e da sociedade. E a gente vai lançar hoje o reporte Macrotendências 2025-2026. Esse lançamento é sempre muito esperado, né? Vai ser daqui a pouquinho. E aí, gente, além dos painéis, das palestras, a gente sempre tem as oficinas, né? Que são muito desejadas. É um momento ali de mão na massa, né? Que a gente aprofunda alguns temas, ensina algumas técnicas. A gente tem também a nossa experiência imersiva, né? A gente tem aqui no primeiro andar o Zero Hidrográfico, que é uma instalação linda que linka a ideia de incerteza com as marés. Vale muito a pena conferir. E a gente sempre encerra o festival, e aí é só amanhã, com um show, vai ter um show experiência afrofuturista, também bastante imperdível. A gente vai ter aí muita informação, vamos lançar também a publicação, que é referente à publicação, ao tudo que aconteceu no nosso evento anterior, de 2024. Então, vocês vão poder baixar e também estão recebendo aí impresso esse material, né? Isso. É isso, gente. Esperamos que vocês desfrutem muito, que vocês façam conexões, trocas, sejam muito provocados, né? E aproveitem também para conversar entre si, né? Para se conhecer, para discutir essas temáticas e levar isso adiante, né? No trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, sempre exercitando esse pensamento de futuro a longo prazo para a gente estar preparado para esse futuro que está chegando. A gente se esbarra por aí, desfrutem, bom festival. Pode aplaudir.
É muito bacana a gente estar aqui reunido hoje e amanhã nesse festival, porque está tudo em transformação, né? E quando a gente está antenado na transformação, uma vez que a gente não tem certezas, e a gente vai ver isso aqui ao longo do dia, a gente entra em conformidade com as transformações, com essa maré, né, que vem assolando a gente, seja tecnológica, né, em relação à saúde, e a gente consegue estar mais preparado para esse futuro, né? E aí, pensando então em tecnologia, inteligência artificial, vou trazer aqui para vocês uma informação muito legal, que a gente vai ter uma jornada sobre inteligência artificial, inclusive. Vai ser em novembro. A gente vai ter uma masterclass de IA com ferramentas para os negócios, que é parte da jornada imersiva da Firjan IEL de inteligência artificial, que será ministrada pelo Alexandre Nascimento, especialista da Singularity University. Então, assim, vai ser muito, muito, muito interessante. É gratuito, não é, Yuri? Gratuito, né? Gratuito, pode fazer a inscrição e vai ser muito, muito, muito interessante para a gente entender como usar, então, essa inteligência artificial e nosso benefício também nos negócios. Bom, queria reforçar com vocês, então, que a gente está cheio de oficina acontecendo nesse evento, gente, e uma oficina mais legal que a outra. Eu vou passar aqui alguns nomes dessas oficinas e vocês vão anotando as que mais interessam. Mas, se der, participem de todas. A gente vai ter letramento em futuros para empresas, na sala de aula ABC. A gente vai ter também jogos futuros do Lab de Tendências. A gente tem fake, real ou sintético, navegando com segurança e confiança no ambiente digital, também na sala de aula ABC. Micromundos, onde nas incertezas criamos vida. Interessante saber. A gente vai ter também IoT e IA, dispositivos conectados para prever mudanças facilitadores. Lab de Tendências mais Mateu, são 30 participantes, então, lembrando que todas as oficinas elas estão sujeitas à lotação, então se organizem para chegar um pouquinho antes para a inscrição, que acontece na Praça Cinza, tá? Então, quem se inscrever vai ganhar uma pulseirinha que vai dar acesso à oficina escolhida e as vagas são limitadas. O tempo de tolerância para atraso é de 10 minutos, então, por isso, a gente vai ter uma lista de espera, tá? Bom, a gente espera vocês, então, nas nossas oficinas. Também na Praça Cinza, a gente vai ter o espaço Inova, com experiências de realidade virtual, elaborado por alunos da Firjan Senai e cases do Instituto Senai de Tecnologia, Automação e Simulação, além de startups da aceleradora Conecta Lab da Firjan IEL. Bom, dito tudo isso, vocês anotaram, vocês pescaram? Você não, vou te dar minha ficha depois, eu vou pegar aqui embaixo. Juro, vou te dar. É muita informação, né? Mas é muita coisa legal também ao mesmo tempo. Bom, então, para a gente iniciar o nosso dia, na primeira palestra, que será justamente com conteúdo de macro tendências 2025 e 2026, mas antes eu queria lembrar também que a Carol, que está aqui sentadinha, e a Bebel, como elas disseram, a gente está cheio de conteúdo legal ao mesmo tempo, então se planejem, tá? Não deixem também de seguir a Casa Firjan no Instagram, @CasaFirjan, que tem muito conteúdo bacana e que tem também toda a agenda atualizada do que está acontecendo. Além disso, a gente tem o podcast Lab de Tendências da Casa Firjan, apresentado pelo Yuri. É muito maravilhoso, está disponível nas principais plataformas de áudio e vale muito a pena. São conversas relacionadas às novas tecnologias, comportamentos, meio ambiente e modelos de negócio. Então, segue aí no seu agregador preferido e vamos embora. Falando em Lab de Tendências da Casa Firjan, a gente vai ouvir agora as 3 macro tendências elaboradas pelo Lab para os próximos 2 anos. Convido, então, a coordenadora do Lab de Tendências, doutora e mestra em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, especialista em pesquisa de comportamento e consumo, Carol Fernandes. Vamos aplaudir. Bem-vinda. Vou convidar aqui também a doutora e mestra, já falei, e a pesquisadora do Lab de Tendências e mestra em antropologia, também pela Universidade Federal Fluminense, Isabela Petrocílio. Bem-vinda.
A gente tem o passador, produção? Tá aqui, tá aqui. Tá aí? Então, meninas, sejam bem-vindas. Bem escondidinho aqui. Eu também fiquei procurando. Bom dia a todos. É um prazer. Mais uma vez, como a gente falou no vídeo, né, a gente está no nosso 7º ano. A gente começou o festival em 2018. Né, era um festival ali que a gente estava se propondo a falar, né, desses temas de futuros. Ainda era muito novo, né, quando a gente estava falando sobre isso. E vocês sempre aqui com a gente, né, participando desse momento. E é muita felicidade a gente estar juntos novamente no 7º festival, o 2º ano que a gente voltou, né, ao presencial depois da pandemia. Então, a gente também manteve o festival durante a pandemia, onde a gente ficou online, né, por muito tempo. Mas, enfim, então é um prazer muito grande. Eu queria dar só um recadinho. Vocês não receberam a publicação ainda, que a gente falou no vídeo, mas vocês vão receber até o final do dia. A ANANSA provavelmente vai direcionar vocês na parte da tarde como aí ter acesso à publicação. A publicação, ela geralmente traz os conteúdos do evento anterior, né? Então, nessa publicação, vocês vão ter ali organizados tudo que a gente falou em 2023 e ano que vem, tudo que a gente está falando hoje também vai estar bem ali elaborado, organizado numa publicação para vocês. Bom, vocês receberam também o planner. Acho que vocês já tiveram oportunidade. A gente fez um planner todo novo, diferentão para vocês começarem a organizar aí as metas, os objetivos, né? Os temas aí também de futuro para vocês. Então, a gente espera que vocês aproveitem bastante aí esse material que a gente preparou com muito carinho. E aqui a gente vai começar, né, a nossa aguardada palestra de macrotendências. A gente também, desde 2018, lança o report. O report ele já havia começado um ano antes, né? Mas no festival a gente fez exatamente essa palestra, o lançamento, o acesso, né? A gente tinha antes um report que ele era um acesso mais interno. E a gente começa a colocar esse report para vocês a partir de 2018, né? Então, a gente vai começar agora trazendo aí algumas informações importantes, algumas coisas que vocês provavelmente estão ouvindo falar, né? E a gente vai pensar um pouco como que isso vai se replicar. Outras são novidades totalmente, né? Então, é uma oportunidade bacana aí para a gente conversar, pensar. E, ao longo do ano, a gente vai monitorando, né, Isabela, como esses temas vão se fortalecendo, como eles vão se desenvolvendo. Bom, o trabalho do Lab de Tendências, né, o Lab de Tendências é um núcleo de pesquisa estratégica da Firjan-El, então a gente tem esse papel, né, de apoiar as empresas, de estar trazendo essas temáticas de futuro para falar, olha, gente, presta atenção nisso, isso está chegando, né, isso vai movimentar, isso vai ser importante, porque a gente sabe que está todo mundo ali, né, lidando muito com a urgência, com a emergência do dia a dia, mas a gente sempre frisa que é importante pensar nessas questões de futuro, né, porque elas serão presentes algum dia e a gente vai ter que lidar com elas. Acho que a gente viu ali na pandemia, né, que a gente sabia de muita coisa, mas a gente falou, depois eu me preocupo com isso, depois eu cuido disso, e aí, de repente, a gente falou, bom, e agora? Não tem depois, né, eu tenho que fazer agora. Então, se a gente se organiza para pensar isso com antecedência, a gente consegue se preparar de uma forma mais organizada, né? Então, é um núcleo de pesquisa estratégica que tem esse papel, né, de antecipar esses temas de impacto, para também estimular pensamentos, reflexões, né? E a gente aí ter essa possibilidade de preparar as empresas para manter a sua relevância e competitividade diante de tantas mudanças, de tantas transformações, né? Aí o fim das certezas, como a gente está falando no festival. O nosso tema, a gente sabe, aqui tem muitos estudantes, profissionais, né, de estudos de futuros, de foresight. A gente tem pessoas assim que são pessoas muito renomadas, né, que também acompanham a gente tem a Elaine Marcial ali com a gente, né, o Felipe, tem a Marina ali também, né, que acabou assim, a gente acabou de entregar um trabalho super bacana. Então, a gente tem pessoas de futuros aqui que trabalham e já estão acostumados com esses cenários e pessoas que trabalham também com isso no dia a dia, na sua importância. No Lab de Tendências, a gente tem um trabalho de projetar, né, de pensar esse futuro em algumas camadas. Então, a gente fala de um futuro emergente, de um futuro pós-emergente e um futuro mais distante.
Dentro do trabalho que a gente vai trazer para vocês, a gente está trabalhando no foco do futuro emergente. Então, a gente vai falar para daqui a 2 anos, mas a gente sabe que está ali, né, nessa camada de 0 a 5 anos para a gente pensar. Mas quando a gente trabalha estudos de futuros, e aí Felipe vai falar muito bem aqui, né, a gente pode pensar para muito além disso, né? É para 10, 50, 100 anos, né? E aí uma vez eu me lembro, uma pessoa falou para a gente, né, tem que pensar para 20 anos. Quem não pensar para daqui a 20 anos, as empresas que não pensarem, provavelmente são aquelas que não estarão aqui com a gente daqui a 20 anos. Né? Então, é isso que a gente tem que falar sobre essa importância, né? Porque a gente consegue se manter relevante. Mas a gente vai trazer para vocês esse estudo um foco mais próximo, né? Que é esse de 0 a 5 anos. Então, esse relatório ele é construído a partir de pesquisas e debates, né, realizados por essa equipe multidisciplinar. Então, a gente tem pessoas de diversas áreas, e eu sempre falo da importância de, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente ter uma equipe múltipla, com realidades diferentes, né, com percepções, com vivências, formações diferentes, para a gente ter um conteúdo mais rico. E o nosso objetivo, né, é fornecer esses conteúdos que possam ali servir de base para o desenvolvimento de planejamentos estratégicos. Então, hoje a gente sabe, né, já, né, nos estudos de futuros, no Foresight, isso já vem há bastante tempo, mas a gente traz essa possibilidade de aumentar aí o alcance para que mais pessoas, empresas, possam aí também estar pensando aí, né, nos seus planejamentos a partir desses cenários. E aí, gente, como é que a gente começa? A gente começa mapeando, né, monitorando o que está acontecendo pelo mundo. Né? A gente faz uma pesquisa muito ampla, como a gente falou no vídeo de abertura, a gente começa bem aberto e depois a gente vai entendendo, né, quais são as temáticas que estão despontando ali para a gente. Não é adivinhação, né, Isabela? A gente sempre fala, as pessoas às vezes acham que a gente vai, né, ser alguma coisa ali, mandinar, né, fazer uma adivinhação, uma coisa... Não é, né? A gente vai ali trabalhar, pensar essas possibilidades. Então, a gente começa a mapear quais são esses grandes temas, né? Quais são esses temas que, na verdade, estão ali perto da gente, chamando a atenção. Então, a gente vai falar aqui de êxodos climáticos. A gente está vendo uma mudança muito grande no mundo, né? Uma transformação do clima. Então, aonde, né, às vezes fazia muito calor, ou épocas que se fazia muito calor, começa a chover mais, isso é um impacto muito grande na parte climática. Então, alguns países, né, Isabela, você até tinha comentado sobre um, né, que as pessoas estão se... Sudão do Sul já está, a população provavelmente não vai conseguir retornar à sua região por conta desses agravamentos do clima, né? Então, chuva, seca começaram a tornar a região inabitável e provavelmente vai ser o primeiro lugar do mundo em que a região nunca mais vai poder ser habitada. Então, a gente já está começando a ver indícios do que pode ser aí um futuro não tão distante quanto a gente gostaria, né, dos efeitos dessa crise climática. Exatamente. Então, como isso está impactando, a gente está vendo o Sul também, as questões que aconteceram no Sul, muitos agricultores não conseguem mais, né, cultivar naquele solo. Então, como isso está impactando a gente em muitas camadas, né? Então, essa natureza datificada também, que a gente começa, por conta até dessas mudanças do clima, a tentar, com a tecnologia, rastrear o máximo possível a natureza, as mudanças, o planeta em si, né? Tem até o Gêmeos Digital da Terra, vários projetos aí para trabalhar com isso, e como que a gente pode extrair o máximo de dados, então usar a tecnologia a nosso favor, no sentido de tentar mapear alguma coisa desse imprevisível do clima, né, que sempre foi, mas agora mais ainda, diz até que a gente está num período de fim das estações do ano. Então, como que a gente consegue, com esse contexto tão crítico, né, ter alguma previsão, alguma aposta para o futuro? Então, tem a ver com essa natureza datificada. E aí a gente fala de geopolítica tecnológica, companheiros digitais, que é um tema bem complexo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas também como ter esses companheiros digitais, né? Não só para a economia do cuidado, então também os humanoides, os robôs, né? A inteligência artificial, que também está ali cada vez se aproximando mais, né, de algumas características humanas para poder dar esse apoio, né, para as pessoas, mas a gente sabe o quanto isso envolve questões éticas também, e aí questões que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Robotização dos espaços, fragmentação das redes, encolhimento populacional, né? Então, a gente está aqui num período bem intenso, como vocês estão vendo aí o cenário, né?
A gente tem movimentos de união dos países para legislar sobre as redes sociais, para pensar novos usos da inteligência artificial, principalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas fragmentações aí, né? Questões de fechamento de internet de alguns países, ou empresas repatriando seus dados. A gente tem movimentos aí que a gente fala de tendências, né, Carol? Contra tendências. Exatamente. Então, acordos intergeracionais, essa questão, né, de cada vez mais gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho. Então, como que a gente lida, né, com essas questões, com as realidades, conhecimentos diferentes. Isso tem a ver com o clima também, né, Carol? Né? Porque gerações mais novas estão reivindicando o seu direito a um futuro, que eles falam, por conta do clima, né? E falando, vocês não estão agindo em prol do nosso futuro. Então, tem a ver esses acordos também, tanto com as questões de trabalho, com essas múltiplas gerações aí no mercado, quanto também que planeta as gerações mais longevas aí estão deixando para as anteriores, né, para as novas, quer dizer. Exatamente, né? Bom, instabilidade social, mundo sem telas, que também é uma questão que a gente está falando, e a crise alimentar, né? Que também a gente está vendo aí, nos impactando, né? De modo que a gente está tendo que pensar muito, né? Em novos alimentos, né? Numa agricultura regenerativa, enfim, aí a gente está acompanhando. Então, são alguns temas que a gente elencou aqui, né? Só os destaques centrais, né, Carol? Porque Exatamente. Tem coisa para falar sobre isso também. Porque a gente tem muitas informações, né, muitos temas que chamam a atenção, mas esses aqui são os que a gente coloca como centrais e levam a gente a 2 vetores de mudança, né? E aí a gente vai falar aqui, né, o que são esses vetores? São esses fatores que impactam, né, diretamente nesses sinais de transformações atuais, e a gente tem a natureza sintética e as máquinas sensíveis, né? Então, a gente desenvolveu aqui as nossas macros a partir desses 2 vetores de mudança. E aí, para começar a pensar nessa natureza sintética, a gente está trabalhando muito aqui com um conceito central de todo esse reporte, que são os híbridos. A gente não consegue mais pensar hoje as coisas sozinhas. Então, só a tecnologia, só os seres humanos, só os seres vivos, só a natureza, está tudo interligado, e isso está em simbiose, né? Então, é muito a partir disso que a gente pensa essa natureza sintética, onde que é difícil a gente dizer o que é exatamente orgânico, o que é exatamente o artificial. Então, tem a ver também com toda essa discussão aqui do evento, né, do fim das certezas. Então, a gente nunca teve e agora, com certeza, não tem como definir assim, isso é puramente humano, isso é puramente máquina, isso é puramente natureza. Então, a gente vai ver aqui, ao longo dessa apresentação, como que as coisas estão muito mais embrincadas do que a gente imagina. E o nosso segundo vetor, que são as máquinas sensíveis, né? Então, esse processo de humanização da tecnologia, então, máquinas capazes, né, de perceber, de responder a emoções humanas. A gente sabe que é um objetivo, né? Se fala em computação afetiva já há algum tempo, mas cada vez mais a gente vê isso, né, se realizando aí, especialmente com a inteligência artificial, né, em algumas questões. Então, esse processo, né, também incentiva ali uma reflexão, né, sobre essa própria compreensão de humanidade. Então, que relações serão essas que nós vamos criar? Algumas pessoas já estão tendo, né, até relações afetivas, que são, em alguns casos, críticos, né? Hoje eu até vi uma notícia assim, bem triste, né, sobre um adolescente que se apaixonou ali pela inteligência artificial, né, e aí acabou, enfim, né, não conseguindo lidar com isso de uma forma mais realista, digamos assim, né, e aí acabou cometendo, né, um atentado contra a própria vida. E isso é muito crítico, né, porque a gente pode ver e achar, de certo modo, olha lá, essa pessoa se relacionando, achando que é uma coisa banal, mas o quanto isso tem de potencial para atingir a gente realmente na parte emocional, psicológica, né? Então, coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Agora, tem outras questões que vão ser muito importantes para lidar, né, com pessoas com doenças, com determinadas questões ali de cuidado, né? Então, a gente ter ali algumas máquinas que vão poder atender a isso, mas sabendo que a gente sempre está nesse limite, né, Isabela? Dizer que a máquina vai ser totalmente capaz é um ponto de interrogação, né? E aqui também elimina para a gente aquilo que já não existia, mas agora vem com uma certeza, que a dicotomia real e virtual não faz sentido, né? Porque o virtual, o digital, é extremamente real, ele tem consequências no mundo real. A Carol trouxe um caso
divulgado hoje, né, e tem outros também de como que a gente faz no âmbito digital impacta as nossas relações e o nosso próprio corpo. Exatamente. Então, as máquinas virando os melhores amigos dos jovens, né? Será o quanto que isso pode ser crítico? Ou até pessoas muito dependentes? Enfim, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas existem também os pontos que a gente pode pensar que podem ser positivos. A partir disso, a gente tem aí 3 macrotendências. A primeira é Ecologium, onde a gente vai falar sobre processos regenerativos dos sistemas naturais, né? A segunda, Cyber Sapiens, e são essas tecnologias, né, replicando essas habilidades humanas, que aí leva a gente àquele questionamento, será que vai substituir os humanos? Né? O que será da gente? Entendendo que essa é uma questão antiga, né, desde a Revolução Industrial, que a gente fala sobre essa substituição dos humanos pelas máquinas, né? E o Manigma. Então, gente, dentro de tudo isso, e a gente já é ciborgue, né, porque a gente já falou sobre isso, no conceito de ciborgue, né, o celular já faz da gente um ciborgue. Né? O próprio óculos, né, Carol? Nós duas aqui somos 2 ciborgues. Exatamente. Né? E outras questões, que pessoas que podem ter ali algum aparelhinho já, né, aplicado dentro do próprio corpo. Né? Então, dentro de tudo isso, né, e a máquina correndo ali para ficar muito parecida também, a poder ter características nossas, o que é que diferencia a gente dessas máquinas? Né? Ou se a pergunta de diferenciação vai fazer sentido para a gente agora, que é outra coisa para a gente se perguntar, se esse conceito de singularidade, né, como que ele vai fazer sentido. Porque a gente fica assim, nossa, olha a ilustração que ela faz. Olha o vídeo, você bota ali, né? Faz um vídeo, você fala assim, meu Deus, eu levaria uma semana para fazer isso. Ela faz em 5 minutos. Né? Então, assim, claro que a gente sabe que a inteligência artificial tem muito para caminhar. Eu costumo dizer que o ChatGPT é um aluno danado, porque ele inventa, né? Ele cria, ele alucina, ele dá referência que não existe, né? Mas ele também é capaz de muita coisa, não só ele, estou falando do ChatGPT porque é um dos mais famosos, mas a gente tem diversas inteligências artificiais aí que estão, né, muito fortes. Então, quem somos nós dentro de tudo isso? Né? Quem é esse humano? Quais são nossas habilidades? Como serão nossas relações? Enfim, então o Manigma ele vai trazer esse questionamento aí para a gente. E com essa discussão toda, antes da gente entrar exatamente em cada macrotema, é importante a gente lembrar, então, que a gente está num período de descentralização do humano como vértice absoluto assim, do planeta, né? E tudo gira em torno do humano. E outros elementos, né, essas inteligências não humanas ganhando o mesmo patamar que a inteligência humana e como que a gente vai se construir a partir disso, o que vai ser realmente singular e se vai fazer sentido a própria pergunta de singularidade nesse mundo de híbridos. Exato. Então, a gente começa com Ecologium, como o próprio nome diz, a gente vai estar falando muito da questão climática aqui. A gente vem batendo muito nessa tecla, porque a gente sabe que é um tema fundamental, central, né, não só ali para as empresas, mas para a sociedade como um todo. E aqui a gente tem os pontos centrais, que é o sintético, a integração e a regeneração. Então, nessa era, né, hipertecnológica, esses processos regenerativos dos sistemas naturais adquirem cada vez mais valor. Né? Então, que natureza é essa? Né? A gente viu aí a natureza criando corais ali para lidar, né, com algumas questões relacionadas à poluição. Então, a própria natureza se reinventando para lidar com o problema que nós estamos causando para ela. Né? Então, como que a gente aprende com isso também? Então, levar em conta, né, essa inteligência da natureza permite expandir também a nossa ideia de inteligência, né? A nossa própria ideia de mundo. Né? E, a partir disso, a gente vai pensar em inovações que atendam melhor, né, tanto as demandas humanas quanto as ambientais, lembrando que somos um todo. Né? E aqui temos algumas rupturas, né, que fazem a gente repensar nessa relação com a natureza, que é a bioeconomia. Então, o uso desses recursos biológicos renováveis, criando novos materiais, produtos inovadores integrados à natureza. Né? Então, a gente fala muito, né, sobre novos materiais, sobre materiais que têm essa capacidade de se regenerar, ou até mesmo, né, de serem mais facilmente absorvidos pela natureza do que os materiais que a gente usa hoje. A imprevisibilidade
estabilidade climática, então essa redefinição também dessas dinâmicas de mercado, de governança global, a partir dessas estratégias adaptativas em relação ao clima, né? E a restauração de ecossistemas. Então, as práticas de recuperação do meio ambiente, estimulando governos e empresas, né, a repensarem as suas ações a longo prazo. Então, a questão ambiental sempre muito forte, né, e fazendo aí a gente trazer esse tema que é o ecológico e dentro dele um grupo de microtemas que compõem. Então, aí a gente tem esses 6 microtemas e a gente vai ver agora um por um para tentar entender um pouco o que compõe esse cenário. A gente começa aqui com os materiais regenerativos, então investir nesse tipo de material como um caminho para a redução do impacto ambiental. Lembrando que esse conceito de descarte que a gente tem hoje, muito popular, né, ele é um conceito contemporâneo, ele não existia antes, a gente espera que não exista no futuro também, né, porque o planeta não descarta nada, a gente joga fora, mas ele continua aqui dentro do planeta e a gente tem que dar conta desse lixo. Então, como que a gente faz isso aí pensando um caminho, esses materiais regenerativos, né? A gente traz aqui um exemplo, que é essa produção de lã regenerativa, que ao reduzir o preparo do solo e reintroduzir plantas nativas, os agricultores estão conseguindo produzir esse fio para restaurar os ecossistemas naturais e melhorar a saúde do solo. Então, muito aqui a gente está batendo nessa tecla de uma produção que pensa, né, no todo e pensa em salvar também aquilo que a fornece, né, o substrato ali. A gente sabe que essas produções de matérias-primas, muitas têm um impacto grande ambiental. Então, como que a gente consegue sair dessa lógica e produzir de outras formas, né, em outros tempos e com outros recursos? Aí a gente vai aqui para o nosso segundo microtema, que são os biohíbridos. Então, reforçando também aquela ideia de híbridos que a gente já tinha conversado antes, que eles podem desenvolver novas possibilidades aí de integração da gente com a natureza, da tecnologia com a natureza. E aqui tem o caso dos cientistas norte-americanos que desenvolveram antrorobôs, então robôs humanizados, aí, utilizando células traqueais humanas. Então, pega parte do humano para desenvolver esses robôs para fazer tratamentos. Então, tratamentos muito personalizados também ali e para gerar menos impacto. Então, todo esse projeto, como que eu crio híbridos para reduzir impacto, tanto na saúde quanto na natureza, e em diversas frentes. Aqui a gente tem a natureza reprogramada, que é o nosso terceiro microtema, produção aí de alimentos baseada nisso, que também a gente já falou no início, né, Carol, da crise alimentar, que é um tema central. E aqui a gente tem os pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, que estão desenvolvendo um tipo inovador de solo, então um solo inteligente. O solo já é inteligente, né, mas a gente traz essa categoria, as pessoas trazem com a camada de tecnologia, né, para ser capaz de extrair a água do ar e liberar fertilizantes de maneira controlada. Então, o solo ali tem uma automatização diferente para ser mais eficaz diante aí todos esses problemas do clima que a gente já trouxe aí para o planeta. Aí a gente tem aqui o design experimental, que é aproveitar os elementos disponíveis da natureza para criar os produtos. A gente tem o caso aqui da Manufactura, que é um estúdio de design mexicano, que está desenvolvendo novas possibilidades de impressão 3D sustentável. O ramo da impressão 3D, né, Carol, a gente tem visto ao longo dos anos que está crescendo muito aí na produção de produtos inovadores, com novas matérias-primas. A gente tem aqui o caso com cascas de lagosta, para a produção de materiais semelhantes à cerâmica. Aí a gente tem aqui a revitalização molecular, também um outro microtema, que é o melhor, que a gente vai viver mais, né, implica o desejo de viver melhor. Então, a gente falou muito de longevidade ano passado, esse tema vai continuar com as questões aí demográficas também, mas viver mais para quê, como, né? Então, são perguntas aqui que a gente tenta responder também. E esses cientistas dessa universidade estão publicando um artigo aqui com detalhes de uma nova descoberta sobre um material bioativo que pode regenerar a cartilagem das articulações do joelho. Então, outro ponto importante também, como é que a gente refaz esse corpo, né, de maneiras menos invasivas. E, para fechar aqui esse microtema, a gente tem construção de espaços biotecnológicos que integram as inovações com a preservação ambiental. Aqui a gente tem o caso da Kellum, que é um projeto arquitetônico da Arábia Saudita, que faz parte de um megaprojeto maior, o NEOM, que tem várias frentes. E ele quer tornar uma comunidade digitalizada, experimental e subterrânea, também atravessada aí pelo metaverso, que vai combinar tecnologia avançada, arquitetura e princípios de regeneração ambiental.
E para fechar essa macro tendência aqui, a Ecológium, a gente tem 3 oportunidades, então investimento em pesquisa e desenvolvimento de materiais inovadores e sustentáveis, para reduzir esse impacto ambiental, o aproveitamento aí da inteligência da natureza para criar produtos altamente eficazes, mitigando os impactos climáticos, e o desenvolvimento de espaços de trabalho que utilizem esses biomateriais para otimizar o conforto térmico e também reduzir impactos. Então, está muito aí voltado nessa questão, como é que a gente trabalha nessa lógica dos híbridos para ter um planeta melhor e uma vida também melhor, consequentemente. E lembrar aqui que a gente está apresentando para vocês um resumo do report, tá, gente? O report é muito maior. No report a gente fala sobre desafios, pontos de ação, né? Então a gente está trazendo aqui um grande resumo. Depois vocês vão ter a oportunidade aí de explorar melhor o report. A gente está aí no nosso segundo tema, que é o Cyber Sapiens, e dentro disso a gente vai falar sobre intuitivo, sensorial e réplica. Então, aqui a gente vai falar sobre o uso, né, de tecnologias que replicam esse comportamento humano, ou tentam replicar, né, e traz aí à tona uma nova era de interação entre pessoas e máquinas. Então, a gente vai ver aí essas máquinas cada vez mais buscando se aproximar dos humanos, né, e como que vai ser essa nova interação entre nós. Então, os assistentes virtuais, robôs, né, estão se tornando capazes de mimetizar não apenas ações, mas também emoções e nuances da comunicação humana. Eu me lembro, alguns anos atrás, acho que foi 2017, a gente viu uma história de um garotinho que se apaixonou pela Siri, né? E aí ele falou, Siri, eu te amo. E a Siri não soube responder. Ela falou, não estou entendendo o que você está falando. E aí, como ela aprendia, né, quando ele ficou muito triste, ele ficou arrasado. E quando ele tentou de novo, Siri, eu te amo, ela falou, eu sei, porque ela já tinha aprendido aquilo, mas ele ficou muito feliz com aquela resposta. E aí um amigo nosso fez uma brincadeira e falou, né, Siri, eu te amo. E ela falou, nós não temos... fulano, eu sou uma assistente, né, virtual, assim. Aí ele insistiu, né, ela falou o nome dele. Rafael, eu já te disse que nós não temos a química necessária. Eu falei, olha, em 2017 ele levou um toco da Siri, só que agora, né, já está muito mais evoluída, aí a gente tem inteligências artificiais e tem pessoas. Quando a gente viu o filme Her, a gente falou, doido esse cara, né? Esse cara é doido, quem vai se apaixonar, gente? Mas a gente já vê casos de pessoas casando aí com os assistentes virtuais, né, criando aí relações. E aí a gente pode falar que é doido, mas, de repente, a gente pode se ver numa situação similar, ou alguém próximo da gente, né? Então, tudo aquilo nos estudos futuros, né, que a gente acha muito doido, depois, quando se aproxima, a gente falou, caramba, talvez não fosse tão doido assim, né? Tinha muito mais possibilidade. Mas, enfim, então a gente tem aí, né, uma tecnologia muito mais próxima. Então, com essa capacidade de simular empatia, humor, habilidade social, né, também altera a maneira como a gente se relaciona com essa tecnologia, tornando não apenas uma ferramenta, mas uma parceira. Então, a gente vai ver isso muito também no campo da economia do cuidado, né? Então, essas pessoas, vamos viver mais, e as pessoas perguntam, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho filho, né? E a gente sabe que nem sempre o filho cuida dos pais, né? Talvez... pode ser aí, né, um robô, um humanoide, mas aí o pessoal já fica, mas eu vi aquele filme, né, o robô se virou contra o dono, né? Também tem toda essa fantasia. Mas são campos aí para a gente explorar. Bom, e quais as rupturas? A gente fala aqui de tecnologia efetiva, então essas máquinas que replicam esse comportamento humano, né, tentam ali, né, ter algumas questões relacionadas a mais envolvimento, né, com interação e empatia. Então, desafia também nosso entendimento sobre isso. Os espaços robotizados, onde são a automação integrando infraestrutura urbana e produtividade econômica, exigindo essa reavaliação de normas, né, de segurança e ética. Então, também os espaços que vão estar ali captando os nossos dados, tentando reagir às nossas reações, né? Então, se estamos com calor, né, eles vão... Aqui vai ser difícil, né? Casa Firjan, porque é assim, metade sente calor, metade sente frio, né? Tem os vampiros, né, que gostam assim, de botar muito gelado, né, Isabela? Então, é assim, aquela briga. Eu acho que essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela vai ficar meio tensa com a questão do calor. Porque é isso, a gente tem muita particularidade, né? Mas a gente vai ver cada vez mais isso também aparecendo nos espaços de trabalho, né? Tentando captar as nossas reações e tentando reagir a isso. Então, as tecnologias vestíveis aí para isso também, né, Carol? Exatamente. Que fazem da gente mini cápsulas aí de proteção.
Porque botar todo mundo junto na mesma é difícil, é difícil. E as novas fronteiras digitais, né, que são as empresas investindo na criação de seus próprios data centers e grandes acordos entre países para estabelecer regulações sobre o uso dessas novas tecnologias, que a gente sabe que o campo das tecnologias abre também um campo muito grande de discussão sobre ética, sobre regulações, né, e aí também as empresas investindo nessas questões. E a partir dessas rupturas, a gente tem mais outros 6 microtemas, agora do Cyber Sapiens, a gente vai ver cada um deles. A gente começa aqui com a tecnologia sensorial, né? Quando a tecnologia evolui a partir da interação com o usuário. A Carol já trouxe aqui alguns exemplos disso. Hoje está muito mais refinado, né? E avança-se para um caminho ainda maior da tecnologia como natureza, né? Da gente não ver que a gente está interagindo com ela. Então, aqui a gente tem um caso da LG, da casa inteligente da LG, que permite que os usuários controlem os eletrodomésticos e os dispositivos da internet das coisas só com um comando de voz. Então, o espaço também vai se habituando a pessoa ali sensorialmente e os dados do estilo de vida de cada um. A Isabela costuma dormir tal horário, acordar tal horário, come assim, gosta de tal temperatura. Isso tudo ela vai aprendendo e vai se adaptando para eu nem ter que dar o comando e ela já me atender sem que eu peça. Utilização de robôs humanoides, que está crescendo cada vez mais e é aí um grande mercado dentro das fábricas. A gente tem o caso aqui da BMW, que está testando esse uso na sua produção e já conseguiu algum avanço em relação a isso. Então, vocês imaginem aí em produções mais de risco para os humanos e ambientes com clima mais intenso também de se trabalhar, a possibilidade de usar robôs é uma grande saída. A gente tem aqui os objetos intuitivos também, né? À medida que as pessoas buscam simplificar suas rotinas, os objetos vão nos atendendo. A gente tem o caso da Samsung aqui com o seu anel inteligente, que aciona automações domésticas. Então, de novo, aí, essa automação dos espaços, né? Que a gente não vai ver essa fricção. Então, os sinais biométricos do corpo acionam comandos. A pessoa dormiu, então vai apagar a luz, acordou, acende a luz, criando essa interface sem esforço. Aí a gente tem o próximo microtema, as interações personalizadas. Carol já trouxe também, né, como que a gente personaliza todo o ambiente com pessoas tão diferentes. Aqui a gente tem o caso dos robôs cuidadores, robôs sociais, que é um ponto assim, altíssimo de investimento em muitos países, como o Japão, né, que a população está envelhecendo muito e não tem gente para cuidar dessa população. E a gente vai ver isso em vários países, porque hoje é a grande questão da maioria do planeta, né? Estamos envelhecendo, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver? Que tipo de qualidade de vida a gente vai ter? Então, esses robôs aí são projetados para se adaptar a esse, no caso, para questões de demência, proporcionando interações personalizadas para os usuários. Aí a gente tem outro microtema aqui das máquinas biológicas. Então, os pesquisadores aqui desenvolveram um coração biorrobótico fundido com coração biológico. Então, que avanços também que a gente consegue ver na saúde, né? Trabalhando um corpo fora do corpo e recebendo aí o retorno do que seria de um coração dentro de um corpo humano, né? O mais próximo do que a gente consegue hoje, com esses dados aí coletados em tempo real. Então, como é que a gente também consegue processos menos invasivos na saúde, mais eficazes? E, por fim, a gente tem aqui as redes econômicas, redefinindo essa transparência nas transações. A gente tem um caso aqui polêmico, mas que incita também esses debates sobre economia, sobre futuro, que é o do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, o criador do ChatGPT, que ele fala da computação básica universal. Todo mundo já deve ter ouvido falar da renda básica universal, agora ele traz esse outro conceito, que é associado aí, que todos tivessem, né, uma fração da capacidade de computação desse GPT-7, e, com isso, ter uma possibilidade de renda. Então, para a gente pensar também outras formas aí da tecnologia gerar esse sustento, essa sociabilidade para a gente. E quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre chama essa atenção, né? A tecnologia, ela não é igual para todo mundo, o acesso não é igual para todo mundo. Então, a gente fala, todo mundo tem. Não, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem esse acesso, né? Nem todo mundo tem a capacidade de acessar. Então, como é que a gente vai fazer? Porque essa tecnologia muito avançada, ela pode criar mais desigualdades. Então, como que a gente trabalha esses acessos, né? Então, tinha até um grupo, né, que fazia um trabalho que era sobre a internet, né? Todo mundo quem? Né? Então, sempre que a gente falar todo mundo, lembrar que todo mundo, na verdade, não existe.
porque tem muita diferença, né, e os acessos são diferentes e a gente precisa pensar nesses acessos. Principalmente pensar em termos de Brasil, por exemplo, onde a gente está, que tem uma parcela da população que não tem nem internet em casa, né? Às vezes nem celular, então como que vai ser distribuído? Nem saneamento, né? Exatamente, são várias possibilidades aqui para a gente pensar, mas são hipóteses aqui de outras relações econômicas, outras formas de se gerir o dinheiro. E aqui, para finalizar essa macro, a gente tem as oportunidades, o desenvolvimento de fábricas autônomas que atuam com modelo centrado em dados. Segundo tópico, a criação de robôs empáticos que ajustem sua interação com os funcionários, com base nos seus estados emocionais. E, por fim, a gente tem a elaboração de experiências ultra personalizadas de aprendizado. Então, pensar também no que isso pode gerar para a educação, né, Carol? Sim. De positivo e de negativo também, que isso tem em todos os tópicos aqui. É claro que a gente sempre tem que pensar nesses dois caminhos. Ter senso crítico também para avaliar para onde que a gente está indo e quais são as melhores escolhas, né? Lembrar que a gente está fazendo essas escolhas. Porque, às vezes, a gente diz, nossa, as máquinas estão tomando o nosso trabalho, as máquinas estão fazendo isso. Mas quem faz as máquinas, né? As máquinas não estão aí fazendo, por conta delas, geração espontânea. E chegamos ao último tema, o manigma. Né? E o manigma, a gente vai falar desse grande enigma, né, da humanidade. Então, quem somos nós agora? Né? Como nos repensar, né, onde nós estamos, né, esse papel híbrido também, né, esse momento híbrido que a gente está vivendo. Então, originalidade, habilidades e relações são os pontos centrais dessa macro tendência. E aqui a gente vai falar sobre busca pela singularidade humana, né, diante dessas tecnologias atuais, levanta essas questões éticas, filosóficas, sobre a autenticidade. Então, o que é autêntico, o que é humano, né? Antes a gente tinha que botar lá, não sou um robô, né? Mas agora essa autenticidade vai além. A gente vê ali, né, que alguém pode usar a nossa imagem, pode usar a nossa voz e não ser a gente. Então, como que a gente também, né, tem o controle sobre isso, ou como a gente pelo menos consegue autenticar, esse sou eu, esse não sou. Privacidade e também essa própria questão, né, o que é a humanidade. Então, à medida que a inteligência artificial desafia essas nossas concepções tradicionais de criatividade, nós somos levados, né, a refletir o que realmente nos distingue como seres humanos. Quem somos nós? Né? Como são nossas habilidades? Como são as nossas relações com as máquinas, com a natureza e com outros seres, né, que podem também potencializar a experiência humana. Nossas 3 rupturas, né, que nos levam a esse macrotema é a criação padronizada. Então, o excesso de produções feitas pelas máquinas gera também uma padronização, né? A gente começa a ver ali as coisas muito parecida, então reduz essa pluralidade de referências, né? Os professores sabem, né? Pedem um trabalho, às vezes os alunos fazem todo ali praticamente o mesmo trabalho, porque a máquina ainda tem também ali uma dificuldade e tem um modo de processar. Então, onde que a gente vê o diferente? Será que as máquinas vão poder trazer isso para a gente tão rápido, né? A gente está vendo aí essa redução. Vamos ver como isso caminha. As múltiplas inteligências, então, o contato, né, cada vez mais com inteligências não humanas, também faz com que a gente reavalie nossas habilidades e nossos corpos. E, por fim, essas máquinas conversacionais, né, interações mais naturais e dinâmicas com a tecnologia, levantando questões sobre a definição, né, do que é se comunicar. Então, a gente está vendo crescer muito, né, essas máquinas que conversam com as pessoas, quase, né, ali, né, como terapeutas, também uma coisa bem crítica, né? Mas a gente sabe que tem isso. E, às vezes, a gente não sabe também, será que eu estou falando com uma pessoa ou será que eu estou falando com um robô? A gente fica nessa dúvida, né? E aí, para pensar sobre isso, a gente tem aqui os 6 microtemas do Humanigma. A gente começa com a humanidade autenticada, que tem muita relação com isso que a Carol estava falando aqui para a gente. Antes, a gente dizia, eu não sou um robô. Hoje, eu tenho que dizer, eu sou um humano real e não um humano digital, né? A diferença está aí. Então, pesquisadores do MIT, da OpenAI, da Microsoft e outras empresas de tecnologia, junto a instituições de pesquisa, estão se propondo a criar credenciais de personalidade. Olha aí onde que a gente já está chegando, né? Para dizer que nós realmente somos humanos, humanos reais, né? Porque as máquinas agora são considerados humanos digitais. Aí a gente vai para o corpo potencializado.
né? Como é que a gente aí, de novo, vivendo mais nessa sociedade tão complexa, como que a gente pode viver bem, como é que a tecnologia também pode estar em prol da gente? Tem o caso aqui dessa marca de vestuário de alto desempenho que criou a primeira calça elétrica do mundo projetada para melhorar a mobilidade humana. Então, você imagina, seu corpo fora ali da calça tem uma certa limitação, eu coloco aquela calça e posso me mover normalmente, ou como eu me movia antes, né, com menos restrições. Então, são saídas aí interessantes para a gente pensar nessas questões de envelhecimento, de fadiga, de lesões. Mente conectada, então a gente falou do corpo, agora da cabeça também, desses comandos aí que a tecnologia vai receber pela nossa mente, as interfaces neurais, né, o cérebro-máquina, e vai responder para mim sem eu dar outro tipo de comando, e como que isso pode ajudar também muita gente que tem limitações. Então, pelo pensamento, eu vou conseguir fazer um comando, sinais elétricos do meu corpo vão ser lidos pela máquina e vão atender aí a minha demanda. A gente tem a mediação digital, né? A Carol falou das conversas. Então, a gente fala que a máquina está aprendendo com a gente, tudo isso, mas será que não tem gente também que pode aprender com a máquina? Porque há muitos anos atrás, eu lembro de uma pesquisadora que falava assim, que ela era psicóloga também, e os jovens chegavam para ela, falavam que não sabiam mais conversar. Não tinham mais esse repertório, só muitos anos atrás. Então, vocês calculem agora, né, num mundo tão aí mediado pelo digital, então estão criando também plataformas de diálogo. Por exemplo, você escreve uma frase, vai mandar um e-mail, uma mensagem para um colega de trabalho, e a máquina diz, ó, Isabela, isso aqui pode soar um pouco ofensivo, você não acha melhor você escrever de tal forma? Então, vocês imaginem também o nível aí de diálogo e de dependência dessa interação, né? E também, talvez, um pouco de perda de senso crítico de cada um. Então, a gente tem que pensar também como que a gente vai usar essas máquinas em prol da gente de uma maneira mais interessante. Aqui a ideia de um legado criativo, esse é um ponto super importante, né, da busca por inspiração aí de formas inusitadas. Então, vocês imaginem, né, grandes referências de pesquisa, de criação em diversas áreas, essas pessoas podem sair do mercado ou falecer, e se tivéssemos uma réplica digital delas, né, para pensar, o que fulano faria agora? E poder perguntar para essa réplica, lembrando também todas as limitações disso, mas como uma memória, como um legado aí da pessoa também, para participar ainda da história de uma empresa, ou de um centro de pesquisa, ou de um outro ambiente desse tipo. A gente tem um outro ponto importantíssimo aqui nessa macro tendência, que é a questão da dignidade humana. Como que eu avanço a tecnologia preservando, né, a nossa dignidade, o respeito ao humano. Então, aí, por exemplo, agora os chineses lançaram diretrizes, foi a primeira desse tipo, para a governança de robôs humanoides. Então, como que esses robôs podem atuar em sociedade? E o grande cerne ali era essa questão da dignidade e esse compromisso também de projetar sistemas que tenham como premissa a segurança humana. Então, também as empresas que desenvolvem esses produtos eram convidadas a oferecer treinamento para os usuários de uso ético e legal também do produto. Então, como é que eu estou capacitando esses usuários? Não só os produtores de tecnologia, os governos, mas as pessoas estão sabendo fazer bons usos dessa tecnologia? E aí a gente vem aqui para as oportunidades, transmitir o legado da empresa e de seus criadores por meio do armazenamento de informações na inteligência artificial. O segundo ponto, usar a tecnologia em prol da melhoria das relações sociais dos funcionários. E o 3, aplicar a robótica vestível para aprimorar a segurança do trabalho. Então, sempre essas perguntas, como que eu posso usar o que tem aí para potencializar as questões hoje e não como uma forma negativa aí de avanço. Bom, a gente chega aqui ao final da nossa apresentação. Aqui é a nossa equipe, que participou aí, tanto aí da criação do report, como também dessa apresentação e do evento, além de muitas outras pessoas que não estão citadas aqui. A gente tem o nosso report, que a gente pede para vocês acessarem. Inicialmente, só vocês que vêm ao evento têm acesso ao report. A gente só libera mais tarde para o público em geral. Então, vocês vão ter aqui, mas vocês também podem depois receber de outra forma. Lembrar que à tarde a gente vai falar para vocês sobre a entrega da publicação. Tá? E agradecer a vocês, mais uma vez,
por estarem aqui com a gente, participando. A gente sabe que é muito assunto, que fica muita coisa ali, né, na nossa cabeça, e depois, com o tempo, que a gente vai organizando melhor essas informações. Mas dizer que a gente está aqui nesses 2 dias, junto com vocês, abertos, podem conversar com a gente, conversem entre si, aproveitem essa oportunidade aí para pensar junto com a gente esses futuros possíveis. E fiquem atentos que tem muita informação bacana, muita oficina interessante também. A oficina é limitada, né, por pessoa, as palestras também. Então, se organizem para chegar no horário, para conseguir colocar o seu nome nas oficinas também e para conseguir aí aproveitar o festival da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.